Nos bastidores dessa operação, a polícia cumpriu um papel decisivo, mas também contestável. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a ação foi planejada para desmantelar pontos de tráfico e conter a violência na região central. Mas na prática, o resultado foi outro: a dispersão de usuários por diversos bairros, sem controle e sem suporte. E o que diz a própria polícia dessa fragmentação da Cracolândia? A dispersão dos usuários, ela é um fenômeno natural. A partir do momento que se enfraquece a infraestrutura que favorece a existência da Cracolândia, como esses comércios que são beneficiados com aquele fluxo de dependentes químicos, as hospedarias, os ferros velhos, a partir do momento que se enfraquece toda essa infraestrutura, começa a haver uma dificuldade maior em abastecer o local com entorpecente. E uma vez que esse entorpecente ele não se encontra mais naquela quantidade que se encontrava anteriormente circulando naquela região, os próprios usuários naturalmente vão se dispersar e procurar outros locais para poder não só usar como adquirir aquela droga. Mas isso é importante dizer que na Cracolândia existiam algumas estratégias adotadas por traficantes para comercializar essa droga. Num primeiro momento, quando a Cracolândia funcionava no antigo quadrilátero da Cracolândia, que fica naquela região onde há a Praça Júlio Prestes, que foi inclusive apelidada de Praça do Cachimbo, que é ali na Duque de Caxias, com a Rio Branco, naquele momento histórico, havia o narcotráfico possuía quase que uma espécie de um território. Então aquilo ali proporcionava que fossem estabelecidas barracas para a venda de entorpecente. A partir do momento que a Cracolândia migra, a estratégia mudou um pouco e aí já na antiga localidade, essas hospedarias já eram utilizadas para guardar uma quantidade maior de entorpecente. À medida que esse entorpecente eram vendidas nas barracas, esse entorpecente ele era reabastecido através do entorpecente que era trazido das hospedarias que guardavam a quantidade maior. Quando a Cracolândia migra ali para a região da Rua dos Protestantes com a Rua dos Gusmões, fica mais difícil levantar barracas. Então, normalmente, a guarda do entorpecente ela acontecia em 3 níveis. O primeiro nível, justamente, nas hospedarias, que guardava a quantidade maior de entorpecente. O segundo nível, muitas vezes, em esconderijos próximos do próprio traficante, que a gente chama de vapor, que é aquele que faz a entrega direta do entorpecente para o usuário. E num terceiro nível, no corpo desse próprio vapor, na roupa, no bolso. Então, geralmente o que acontecia? Esse vapor, esse narcotraficante que vendia essa droga diretamente para o usuário, para evitar ser preso, ele guardava consigo uma pequena quantidade de entorpecente, para ele ter o álibi de quando abordado pela polícia, ele dizer que aquela droga se tratava de uma droga destinada ao seu consumo pessoal. Então ele guardava uma quantidade pequena no seu corpo, no seu bolso, nas suas vestes, uma quantidade um pouco maior em esconderijos, porque a partir do momento que essa droga que ele carregava era vendida, ele reabastecia em esconderijos próximos, que poderiam ser lixeiras, buracos, em muros. E a partir do momento que essa droga desses esconderijos acabavam, aí sim ele pegava essa droga no primeiro nível mesmo de guarda, que era justamente nas hospedarias que guardava essa maior quantidade de droga. Os grupos de usuários começaram a surgir em novas regiões: Marechal Deodoro, Helvétia, Roosevelt, Bom Retiro, Santa Cecília. Em vez de enfrentar a crise, a cidade fragmentou o problema. Então, a partir do momento em que se enfraquece, por exemplo, na Operação Downtown, houve 60 hospedarias que foram interditadas, que eram pontos chaves para justamente abrigar não só usuários e traficantes, mas, sobretudo, para guardar
esse entorpecente que era guardado em massa, porque a polícia ela precisa de mandado de busca e apreensão para entrar numa determinada habitação, num determinado quarto. Então, essa estratégia adotada pelos traficantes, ela atrapalhava o trabalho policial, porque o policial tinha que não só identificar em qual hospedaria era guardado aquele entorpecente, mas também, dentro daquela hospedaria, qual que era o quarto. Haja vista que a lei proíbe um mandado de busca e apreensão coletivo. Você tem que identificar, é o quarto X ou o quarto Y. Então, obviamente, era um trabalho muito difícil identificar qual quarto onde aquela droga era guardada. E por isso que essa estratégia na Cracolândia prosperou até hoje. Acontece como havia um conluio com os próprios donos de hospedarias, passou a se observar, os próprios donos das hospedarias não cadastravam nomes dos traficantes, cadastravam o nome dos hóspedes, às vezes com apelido, com prenome apenas, e aí que talvez tenha sido também uma estratégia muito bem sucedida adotada pela Polícia Civil, que foi pedir mandados de busca e apreensão justamente para quartos onde não havia identificação daquele hóspede, o que possibilitou enfraquecer bastante a guarda de drogas naquela região. Na verdade, já teve muito tempo na Elvete, já teve na Estação da Luz, já teve na Rua dos Gusmões. Ela movimenta, né? É sempre na região central, mas sempre movimentando, dependendo da onde a polícia estava atuando. Na verdade, a Cracolândia não é um lugar fixo, né? Ela está em movimento permanente, em torno de uma região. O fluxo, às vezes, fica mais num lugar ou no outro, tal. Mas era uma caminhada permanente, principalmente quando a polícia está fazendo batida. Eles ficam andando, assim. Tinham as procissões da Cracolândia, que chamavam na época, assim, porque a polícia ficava tirando, tocando eles dos lugares, eles ficavam andando assim pelo centro e tal. No Centro Velho de São Paulo, uma estrutura chamou a atenção. Um muro foi erguido na rua General Couto de Magalhães, isolando um grupo de dependentes como se fossem ameaça à ordem pública. Para muitos, um retrato escancarado da política do descaso. Claro que cada um dos usuários vai ter uma mobilização perante aquele muro. Pode ser que tenham alguns que nem tchum, porque já estão tão perdidos, que não tem nem, muitas vezes, um pensamento crítico, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, é uma exclusão social validada, né? É uma exclusão social validada. E essas pessoas, elas já têm uma autoestima muito comprometida, né? Elas próprias têm um autoestigma, elas próprias muitas vezes acreditam que são burras, incapazes, que não merecem uma vida diferente ou que não conseguiriam conseguir coisas diferentes. Então isso só vem reforçar ainda o que o Darcy Ribeiro chamou de ninguémdade, né? Essa coisa desse complexo de inferioridade tremendo acaba sendo uma corroboração disso, né? Uma validação nesse sentido. Elas devem se sentir péssimas, mas aquelas que ainda, de alguma maneira, ainda têm esse olhar atento, porque algumas já estão tão desconectadas desse mundo externo, desse mundo que não para eles acaba se tornando até indiferente pelo nível de dissociação que se encontra. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.